Você se deitou ontem, não porque queria dormir. Foi porque não aguentava mais pensar. A mente cansada, o corpo exausto e um silêncio que parecia te engolir. Era por volta das 2:30 da manhã. A luz estava apagada, o mundo lá fora quieto. Mas aqui dentro, tudo girava. O peito apertado, a respiração curta e aquela pergunta que você tentou empurrar o dia inteiro, voltou. Sem aviso, sem defesa. O que eu tô fazendo com a minha vida? Você olha para o teto, depois para o celular. A hora passa. Os minutos escorrem, mas você não se move com eles. É como se estivesse preso entre o ontem que não volta e o amanhã que nunca chega. Um tempo congelado, parado e o pior, ninguém percebe. Lá fora, tudo segue, mas aqui dentro, alguma coisa se quebrou. Você até tenta disfarçar. Cumpre o que precisa, mas a verdade? Você não sabe mais onde deixou a sua presença. Talvez não seja só cansaço. Talvez você esteja tentando viver num tempo que não combina mais com quem você é. E não, isso não é exagero. É um sintoma. Um pedido silencioso do seu corpo, da sua mente, da sua alma. Você está tentando dar conta de tudo. Ser produtivo, ser presente, ser forte. Mas no fim do dia, a pergunta volta. E ela continua sem resposta. Se isso parece com algo que você já viveu, então esse vídeo é para você. Se inscreve agora no Psicopleno, porque talvez, só talvez, essa seja a primeira vez que alguém coloca em palavras o que você sente há muito tempo. Você tenta viver o hoje, mas ele escapa. Está sempre lembrando do que ficou para trás, do que deveria ter feito, do que perdeu, do que não consegue mais recuperar. Ou então vive com os olhos fixos no que ainda não veio, na cobrança, no futuro que exige resultados, respostas, pressa. Você se move, mas nada em você está aqui. O corpo está presente, mas a mente está lá longe. Você responde conversas, cumpre tarefas, vai aos lugares certos. Mas por dentro, uma parte sua assiste a tudo como se não fizesse parte. Como se estivesse deslocado da própria existência. Como se estivesse atrasado para si mesmo. E aí vem a culpa. Você se compara. Se pergunta como outras pessoas conseguem fluir no tempo, enquanto você sente que está sempre tentando alcançar alguma coisa que não sabe o que é. Você quer parar. Mas quando tenta, sente que o tempo vai te engolir. Como se o descanso fosse proibido. Como se a pausa fosse uma ameaça. É como se o tempo tivesse deixado de ser chão e se tornado um tipo de corrente invisível, que você tenta acompanhar, mas nunca consegue alcançar. E quanto mais você corre, mais distante tudo parece. Você não está parado. Você está sendo empurrado. Por prazos, por cobranças, por expectativas que nem sempre são suas. E no meio disso tudo, a vida real está ficando para trás. E talvez isso esteja acontecendo porque você não sabe mais o que é estar presente. Presente de verdade. Com alma, com atenção, com significado. E quanto mais você tenta recuperar esse estado de presença, mais ele parece escapar pelos dedos. Você não perdeu o controle do tempo. O tempo é que foi arrancado de você. Você não está assim por acaso. Esse incômodo, essa sensação de deslocamento, essa falha entre o tempo e a sua vida, tem uma explicação. E ela foi descrita com precisão assustadora por um filósofo chamado Martin Heidegger. Heidegger dizia que o ser humano não apenas existe, ele está lançado no mundo. Jogado em um tempo, num contexto, em circunstâncias que não escolheu. E por isso, precisa lidar com o tempo de uma forma diferente de tudo que ensinaram a ele. Você não vive só no relógio. Você vive em um tempo vivido, subjetivo, cheio de sentido, ou de ausência dele. E é aí que começa o colapso. Quando você perde o contato com esse tempo interior, quando começa a obedecer apenas às pressões do tempo cronológico, das tarefas, das metas, das exigências, você deixa de ser você. Você se torna apenas uma peça tentando não atrasar o sistema. Heidegger chamou isso de inautenticidade. É quando a gente se adapta tanto ao que os outros esperam da gente, que se afasta do próprio ser. É quando a gente vive no modo automático, tentando se ajustar ao mundo, mas se perdendo dentro de si. Você sente que precisa correr, mas não sabe exatamente para onde. Você sente culpa por não produzir, mas também não sabe mais o que quer construir. Você ouve todos os sons de fora, mas o silêncio de dentro está insuportável.
E talvez seja por isso que você sente esse peso, porque você está tentando viver dentro de um tempo que não é mais seu. Se, até aqui, esse vídeo te fez parar, nem que seja por um instante, escreve aqui nos comentários: estou tentando recuperar o meu tempo. Às vezes, o primeiro passo para sair da prisão é reconhecer que ela existe. Você sabe quais são os sintomas de alguém que perdeu o próprio tempo? Não são só atrasos, nem só cansaço. É aquela sensação constante de que sua vida está sendo vivida por alguém que não é você. É acordar com a mente já acelerada, fazer 1000 coisas e no fim do dia sentir que nada foi feito. É comer sem sentir o gosto, conversar sem estar presente, trabalhar sem propósito. É viver sem âncora, sem direção, apenas sendo empurrado como se todo dia fosse um rascunho mal feito do anterior. E o pior de tudo, você tenta mudar, faz listas, metas, promessas, mas algo invisível te puxa de volta para o mesmo lugar. Como se existisse um tipo de programação interna que não deixa você sair do ciclo. Como se o tempo estivesse sempre contra você. Você até tenta ser leve, mas tudo parece pesar. Você tenta estar inteiro, mas sempre há uma parte sua ausente. E aí começa a dúvida. Será que sou eu o problema? Será que é falta de foco? Falta de disciplina? Falta de força? Mas e se for outra coisa? E se o problema não for você? E sim, esse modo de existir que te desconectou da tua essência? Nem sempre quem está perdido precisa de um novo caminho. Às vezes, só precisa lembrar onde parou de andar com sentido. Se em algum momento desse vídeo você sentiu isso, essa coisa que não dá para explicar, com palavras, anota essa frase em algum lugar visível hoje. Eu não quero mais viver fora de mim. Isso não é só uma reflexão. É um lembrete de que sua alma ainda está tentando voltar. Tem dias em que você sente que a vida está indo, mas você não vai junto. Parece que está assistindo a sua própria história como se fosse um filme antigo. Os lugares são os mesmos, as vozes são familiares, mas tudo perdeu o brilho. Você reage, você responde, mas você não sente. E aí você pensa que talvez seja só uma fase. Talvez só esteja cansado, mas os dias viram semanas. E você continua ali, esperando o momento em que tudo vai voltar ao normal. Só que esse normal nunca chega. Porque o que você perdeu não foi um ritmo, foi a sintonia. Você perdeu o jeito de estar inteiro nas coisas. De olhar para alguém e realmente estar ali. De ouvir uma música e se arrepiar. De tomar um café e sentir que aquele instante valeu a pena. A vida não parou. Ela não te abandonou. Mas você, sem perceber, se desconectou dela. E isso não é um defeito. É um sinal. Um sinal de que o tempo, o seu tempo interno, está pedindo para ser recuperado. Talvez você esteja cansado de sobreviver, de seguir o roteiro, de fingir que tudo está bem quando na verdade você não se reconhece mais. E por mais que pareça distante agora, existe um caminho de volta. Não para o passado, nem para um ideal perfeito de futuro, mas para o agora. Um agora mais seu, mais lúcido, mais vivo. Se essa parte do vídeo te deu vontade de fechar os olhos por uns segundos e respirar fundo, apenas permita. Talvez seu corpo esteja te pedindo o que sua mente não consegue mais dizer. O tempo não te odeia. Ele não está te punindo. Mas ele também não vai esperar por você. E isso dói. Porque por mais que você se esforce, ele não desacelera. E por mais que você corra, parece que sempre chega atrasado para a própria vida. Mas e se o problema não for a velocidade do tempo? E se o problema for a sua ausência nele? Heidegger dizia que só há sentido quando nos apropriamos da nossa existência. E isso inclui o tempo. Não o tempo do mundo, mas o tempo da alma. O tempo do ser. Você não pode continuar vivendo no relógio dos outros. Você não pode continuar seguindo planos que não são seus, metas que não nasceram em você. Porque isso te desidrata, te desfaz, te apaga, pouco a pouco. Recuperar o tempo não significa ter uma agenda perfeita. Significa estar presente, significa estar onde se é, sentir o que se sente, decidir por si, mesmo que seja difícil, mesmo que isso te obrigue a encarar o vazio que ficou depois de tanto tempo fora de você. E talvez esse seja o motivo de tanta dor agora. Talvez essa angústia que você sente não seja um colapso. Talvez seja o primeiro grito de alguém que está voltando para si. E isso exige coragem.
Por isso, se esse vídeo te despertou, mesmo que num ponto pequeno, escreve aqui nos comentários. Eu quero voltar para o meu tempo. Não como um gesto simbólico, mas como uma decisão, porque o tempo que você perdeu ainda pode ser vivido, de um jeito diferente, de um jeito mais inteiro, mais seu. Não espere por um estalo, nem por uma resposta imediata. Recuperar o seu tempo não é um evento, é um reencontro, e ele começa devagar. Começa no instante em que você para de correr e começa a se ouvir de verdade. É no silêncio entre uma tarefa e outra, na pausa antes de dar uma resposta automática, naquela manhã em que você se pergunta: o que eu realmente quero viver hoje? E não apenas o que eu preciso fazer. Você não vai reorganizar tudo de uma hora para outra, mas vai perceber que algumas escolhas pequenas já carregam essa mudança. Dizer não quando algo fere sua essência. Respirar fundo antes de aceitar mais uma obrigação que te consome. Desligar o automático e se permitir existir mesmo sem ter tudo resolvido. Porque viver o tempo certo não é viver um tempo perfeito, é viver um tempo presente, em que você é você, mesmo nas suas falhas, mesmo nas suas pausas, mesmo nos seus limites. O que Heidegger propunha não era uma fuga do mundo, era uma reconexão com aquilo que torna o viver. Algo autêntico, algo que pulsa de dentro para fora, não para agradar, não para cumprir expectativa, mas para existir com verdade. Você não precisa entender toda a filosofia, mas precisa entender isso. Ninguém vai te devolver o tempo perdido, mas você pode fazer algo muito mais profundo. Você pode construir a partir de agora um tempo que faça sentido. Se algo dentro de você sentiu isso, registra, em algum lugar. No papel, na mente e no coração, onde quiser, mas registra, porque esse pode ser o ponto exato onde sua vida começa a voltar para o lugar. Você não está atrasado, você só foi longe demais da sua essência e agora está voltando, com dúvidas, com medos, com feridas, mas voltando. O tempo que você achou que perdeu talvez tenha sido necessário para chegar até aqui, porque às vezes a gente precisa se perder por completo, para finalmente parar de seguir caminhos que nunca foram nossos. E se tem uma coisa que esse vídeo quer te lembrar, é isso. Ainda dá tempo. Tempo de voltar a sentir. Tempo de voltar a escolher. Tempo de respirar com sentido. Tempo de ser você com tudo que te habita e não com o que esperam de você. Talvez a sua mente esteja cansada porque está tentando viver em tempos que não te pertencem. Tempos de pressão, comparação, produtividade vazia. Mas há um tempo mais profundo esperando por você. Um tempo que não se mede no relógio, mas na intensidade da sua presença. Esse tempo não exige que você se torne outra pessoa. Ele só pede que você se escute. E que confie que essa escuta já é o primeiro passo da cura. Não é sobre mudar tudo. É sobre permitir que, aos poucos, a sua vida volte a pulsar por dentro. Sem máscara. Sem pressa. Com verdade. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você ainda insiste. Ainda quer voltar. Ainda acredita que existe uma forma mais plena, mais leve e mais consciente de viver. E se esse vídeo foi um sussurro para te lembrar disso, então o Psicopleno é o lugar certo para você continuar voltando. Aqui, a sua mente tem espaço para respirar e sua alma para existir.